Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast da SH Assessoria em Pauta. E hoje, nesse mês de janeiro, comecinho de ano, falaremos de um tema muito importante, a nossa saúde mental relacionada ao trabalho. Pessoal, quem não passa mais tempo no trabalho do que com as nossas famílias, não é verdade? Bom, para falar desse tema, nós convidamos ela, que é psicóloga formada pela Universidade de São Francisco, pós-graduada em musicoterapia pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, atua há 15 anos com recursos humanos e atualmente ela é coordenadora de desenvolvimento humano organizacional numa conceituada empresa de engenharia. Jéssica Dória, que prazer tê-la aqui conosco hoje, uma grande honra, minha amiga. Prazer é todo meu, Karen. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Assim, tá sendo incrível, assim, todo o conteúdo que você está trazendo. Eu acho que é extremamente importante, ainda mais a gente falar sobre saúde mental, que não é importante apenas para as organizações, mas é importante para todas as pessoas. Verdade. E é algo que a gente tem que falar agora no Janeiro Branco, mas também todos os meses, Setembro Amarelo, mas todos os meses é um tema que a gente tem que repetir. As pessoas têm que ficar mais acostumadas a falar sobre saúde mental. Saúde mental, 12 meses, 365 dias do ano, todos os dias, não é? Sem dúvidas. A gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, porque às vezes a gente acha que está tudo bem e, na verdade, não está. Não. E assim, eu acho que a primeira questão é realmente a gente se libertar desse preconceito, que é falar sobre saúde mental. Né? Ainda existe muito isso. As pessoas, elas podem falar de outros temas de saúde e tudo mais, mas quando a gente vai tocar nesse sentido, né? Saúde mental, as pessoas ainda ficam encabuladas como se fosse algo que a gente deveria se envergonhar. Que eu faço fragiliza. terapia. Não, e assim... eu acho que a gente deveria se orgulhar por fazer terapia, por se cuidar, porque se necessário for tomar um remédio, da mesma forma que a gente se medica se tem alguma saúde física, né? Alguma doença física. Uhum. A gente precisa cuidar da nossa mente, assim como a gente deveria cuidar do nosso corpo. É integrado, né? O ser humano é um ser inteiro, precisa cuidar da mente, corpo, alma. Porque se a cabeça não for bem, o resto do corpo com certeza não irá funcionar da forma que a gente gostaria. É aquela expressão, o corpo fala. Então, se a mente não tá bem, ela vai, de alguma forma, manifestar no corpo e, consequentemente, prejudicar também nossa produtividade profissional. Né? Se a gente não tá bem, pessoalmente, a gente também não consegue desenvolver tão bem profissionalmente. Também, se a gente não está bem dentro do período de trabalho, nosso desenvolvimento profissional, a gente não consegue entregar o nosso serviço e a gente também não consegue estar saudável no nosso dia a dia. Nós somos seres humanos inteiros e a gente tem que pensar que o cuidado ele tem que ser contínuo. Como você falou, são diários, é o ano todo e é uma preocupação do colaborador, do ser humano e também deve ser uma obrigação e uma preocupação da organização, da empresa também. Olha, que bacana. E a empresa, quando ela tem essa preocupação, é um outro ambiente, é saudável, é gostoso ir trabalhar todos os dias, porque saúde mental, existem fatores, né, sinais, enfim, a gente vai falar um pouco disso, mas quando a gente está numa organização que nos acolhe, que nos abraça, que deixa vários canais que possamos falar sobre isso, é muito importante, porque a gente sabe que a gente não está lá como números, estamos lá como pessoas. E falar sobre isso, cara, você tocou um assunto extremamente importante, né? A empresa olhar os colaboradores como pessoas, né? E saber que são essas pessoas que trazem resultado. Ainda existe muitas organizações que visam apenas resultados, né? Então, assim, aquela expressão péssima, mas entre mortos e feridos, a gente consegue o nosso resultado. Nós precisamos mudar essa mentalidade. A gente fala hoje dentro de... podemos dizer do dia a dia, né? A nossa atualidade, né? A gente cuidar do ser humano, ele vai gerar mais resultado. Aí uma empresa que foca em desenvolver pessoas, uma empresa que foca em desenvolver propósitos, né? Porque, assim, o colaborador hoje, muitos dos nossos profissionais, eles pensam também se a empresa ela vai ter sinergia com o propósito pessoal da pessoa. Então, se a organização oferece isso também para os candidatos e para os profissionais que ela já tem como ativo,
é um cenário totalmente diferente, porque gera motivação, gera engajamento e gera interesse dos candidatos procurar essa empresa. A gente verifica isso até em redes sociais, mídias que hoje divulgam a empresa. Como as empresas vendem essa imagem, essa marca, né? É vendendo realmente essa identificação. O colaborador como identidade, como pessoa, mostrando que a empresa é feita por pessoas, né? E isso cativa. E mais do que trazer candidatos para a empresa, é cativar quem já está dentro, que eu acho que é esse o diferencial. A motivação de manter pessoas ali dentro, conseguir fazer história, conseguir fazer carreira, pessoas saudáveis, pessoas felizes, pessoas motivadas. Porque muitas vezes a pessoa trabalha há 20 anos, está totalmente acomodada, reclama demais. Você percebe que a pessoa não está satisfeita dentro daquele ambiente. E aí você se pergunta, o que acontece? É a organização? Porque se a organização oferecer benefícios, como se fosse aquela empresa que todo mundo conhece, que tem escorregador, que tem uma área de descanso, aquela coisa, na hora das refeições, tem uma série de... um cardápio ali com pizza. Será que é isso que as pessoas querem para se sentirem felizes? O que de fato torna as pessoas felizes e satisfeitas? E, obviamente, o que vai refletir na saúde mental dessas pessoas. O que as empresas precisam fazer? Eu acho, Karen, que pode ser muito mais simples, sabe? Obviamente, ter um escorregador, ter um ambiente descontraído, é um diferencial incrível, mas nem toda organização consegue oferecer isso. Até uma cervejinha, né? Seria maravilhoso, mas assim, não é necessário que toda empresa faça isso, até porque assim, nem toda pessoa é igual, né? Nem todo colaborador vai gostar desse ambiente tão descontraído assim. Mas eu acho que é importante que a empresa tenha um diferencial, olhar pessoas como seres humanos, que precisam ter horário para iniciar, horário para acabar, horário para fazer refeição, ter cronograma de atividades, saber o que precisa fazer, qual é o desafio dela, saber qual o propósito, realmente, voltando a falar de propósito, né, da empresa, da organização, para esta pessoa também. Porque é importante que o colaborador ele saiba qual é a trilha de carreira dele. Senão cai nessa sobreacomodação, né? A pessoa está há 20 anos na mesma cadeira, fazendo a mesma coisa, já não vê mais sentido estar ali, mas também não consegue nem olhar para fora, porque já está dentro daquela bolha ali. Então, assim, uma empresa que ela se preocupa nas pessoas, de poder desenvolver isso, desenvolver um propósito de carreira, ter um ambiente saudável, no sentido de um ambiente respeitoso, um ambiente onde você possa ser você, né? Onde você possa trazer ideias, onde você possa se comunicar, onde você possa contribuir também com o seu crescimento e com o crescimento da empresa. Isso são diferenciais. Obviamente, tem empresas que oferecem happy hours, tem empresas que oferecem outras atividades que também chamam muito a atenção, mas a gente pode partir do básico, do princípio básico, que é olhar pessoas como seres humanos. Só aqui, trazendo mais uma questão, a gente teve... Estamos saindo dessa pandemia ainda, né? Que ainda a gente ainda convive com o reflexo disso, né? Mas o home office, que é um benefício hoje em dia, eu acho que ficou muito mais comum, né? Depois da pandemia. Então, muitas pessoas conseguem usufruir disso, mas também muitas pessoas são prejudicadas pelo home office. Em que sentido eu quero dizer isso? Por não ter uma gestão de horário. Né? Não tem horário para começar, não tem horário para terminar. A pessoa está o tempo todo conectada via celular também com o trabalho. Então, ela não para, ela não desliga. Ela está o tempo todo ali oferecendo algum tipo de trabalho, mesmo no horário que ela devia estar numa pausa, mesmo no horário que ela devia fazer o horário de almoço, no final de semana, o horário noturno. Então, esse respeito também é importante. Home office é ótimo, todo mundo gosta. Se a empresa pode oferecer, se é conivente para a empresa também, né? Ofereça. Os colaboradores gostam muito. Muito. Eu sei que tem atividades que não cabem, né? Com que são certeza. Operacionais, precisa ter pessoal ali, mas eu acho que é importante. Eu até posso trazer uma questão que a questão da saúde mental, ela afeta todos, no geral, né? Mas cargos administrativos,
cargos gerenciais, cargos de confiança, onde pessoas não têm uma gestão de horário tão certinha, acabam tendo mais incidências do que funções operacionais. A cobrança é muito maior e a pessoa também se cobra muito mais para dar os resultados que ela gera expectativa. Exatamente. Gerar expectativa é complicado. E você falou sobre esse resultado, né? Às vezes a empresa também não prepara a pessoa para oferecer esse resultado, mas cobra isso, né? Então, o colaborador, ele tem diversos fatores que afetam a saúde mental dele. Então, ele não tem um horário de trabalho fixo. Não estou falando sobre horário flexível. É totalmente ok, é ótimo. Saber lidar com ele é outra coisa. Esse é o X da questão, sabe? Então, assim, você tem um horário... digamos, eu tenho 9 horas de trabalho por dia. E você respeitar esse horário, né? Dê o meu horário de trabalho... Fecha lá seu notebook, ou não responde mais aquelas mensagens, Sim. recomeça no outro dia. Eu sei que para o colaborador às vezes é difícil porque o gestor que está chamando é um gerente, enfim, uma pessoa que está acima ali, que está acionando, mas é importante que esses papéis tenham esse conceito também, esse pensamento de respeitar o horário, respeitar o momento, não estar mais nesse tempo. O que você não resolveu até agora, amanhã a gente consegue resolver. A gente começar a trabalhar... Pensando os limites, sabe? Pensando sobre isso, porque nós somos seres humanos, né? Então, a gente precisa ter um tempo de respiro, um tempo de calma, de pausa, senão realmente fica nessa continuidade e a saúde mental é totalmente afetada. Nós estamos inseridos nessa cultura de redes sociais, informação a todo momento, celulares, tudo ficou muito fácil. A informação é um volume enorme e a todo momento estamos conectados. E até tem pessoas que até na hora de dormir ficam conectadas. Eu vou estudar aqui inglês e tal. Precisamos da pausa, precisamos dessa humanidade. Quando você me falou, sou coordenadora de desenvolvimento humano organizacional. Um grande diferencial, porque vamos trabalhar a humanidade. Não é só o recurso humano à disposição, é desenvolvimento humano para uma organização. E você fala isso muito bem em vários momentos das suas falas. A humanidade, porque é trabalhando na humanidade que a gente vai conseguir prevenir e ter uma saúde mental próspera. Exatamente. É um desafio, tá, Karen? Com certeza. Como responsável pela parte de desenvolvimento humano, é um desafio porque nós ficamos entre o resultado que a empresa precisa oferecer, que é meu foco, também é meu objetivo, e entre também acolher pessoas e desenvolver essas pessoas e fazê-las entender a importância que é cuidar de si para poder gerar um resultado dentro do ambiente de trabalho. Enquanto profissional, a gente gera esse desafio o tempo todo. Às vezes, a gente também tem que fazer essa pausa. Às vezes, não. Continuamente, fazer essa pausa e falar, estou dando conta? É isso mesmo? Autoavaliação. Exatamente. Estou nesse caminho certo. E é isso que eu quero para mim como um propósito de vida. Então, são algumas coisas que a gente precisa ter esse autoquestionamento. E falando nessa nova geração, a gente fala, né? Hoje, do pessoal do século XX, XXI, aí já mais desenvolvido, eles procuram realmente empresas que tenham esse viés, esse pensamento, esse perfil. E, para mim, enquanto eu trabalho tanto captação de pessoas quanto desenvolvimento de quem está lá, eu tenho que olhar esses dois olhares. Então, eu tenho que olhar pessoas que estão entrando, que querem entrar, que eu quero trazer para minha empresa, e as pessoas que estão ali dentro. Será que a gente está motivando essas pessoas? Então, é um desafio para nós, enquanto profissionais da área, mas eu acho que trazer esse conceito para a empresa, as empresas já terem esse pensamento, né? Falando de alta direção, falando de gestão, ter esse mesmo pensamento. E hoje muito se fala sobre a saúde mental, porque a gente sabe o quanto isso é importante para a gente ter colaboradores motivados, resultados, para a gente ter pessoas também interessadas no negócio da nossa empresa. E mais do que nunca, né? Também não posso falar que, assim, quando a gente cuida da prevenção, a gente tem uma diminuição também de afastamentos e de outras questões que podem ser geradas também. Conseguimos diminuir o FAP, o fator acidentário previdenciário, porque a gente está trabalhando isso de forma preventiva, estamos estimulando, estamos conversando. Ouvir o colaborador é muito importante. Como você falou, tem perfis, a gente vai avaliar perfis, porque não quer dizer que a instituição vai abraçar todo mundo, mas nós temos que trabalhar com
com as características individualizadas dos colaboradores e respeitar cada um dentro de suas limitações, que é o mais importante. Dar ferramentas, benefícios, ótimo. Geri-los é importante, porque vamos fazer esse acompanhamento de forma contínua. Opa, esse daqui desajustou, vamos trazer, vamos conversar e manter todo mundo ali dentro de uma satisfação mínima, mas que podemos chegar em níveis aí de excelência para que todos estejam bem. É possível, claro que é. Inclusive tem uma certificação, não sei se você já ouviu falar da Happiness, é uma certificação da felicidade. Olha, que legal. São empresas que se certificam dentro de um sistema de gestão que garante felicidade para os colaboradores. E o que é isso? O que é felicidade para a sua empresa? Vamos fazer umas perguntas, umas pesquisas de clima, vamos saber o que é felicidade. Às vezes, felicidade para umas pessoas vão ser o home office, porque eu vou estar ali em contato com a minha família, vou estar trabalhando, mas estou ali vendo o meu filho crescer, que é muito importante, porque quantas mães e pais também se deslocam horas para chegar no serviço e vão se deslocar mais horas ainda para chegar em suas casas e eles vão ver essas crianças crescerem? Provavelmente não, porque tem alguém cuidando, o irmão mais velho está olhando, uma tia, uma avó, o vô. E eu acho que isso é importante, a gente estar perto da nossa família, que são os nossos valores. É para isso que a gente quer trabalhar, porque a gente precisa ter o dinheiro para prosperar a nossa família. Aí você falou uma coisa que é exatamente o que eu estou falando desde o início, é o propósito. Por que eu estou aqui? Né? Por que eu quero estar nessa empresa? Né? A empresa tem o mesmo propósito ou similar ao meu? Porque, assim, se o meu propósito é cuidar da minha família, eu trabalho para cuidar da minha família. A gente, é antigo aquele conceito de falar assim, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Porque... Gente, hoje em dia, obviamente, todos nós precisamos de dinheiro. Sim. Mas nós trabalhamos também para algo que nos traga satisfação. E é importante que o colaborador e a pessoa tenham esse pensamento. Trabalhar é necessário, nós precisamos ter a nossa renda, né, para isso, para poder gerar uma qualidade de vida, mas é muito importante também que a gente possa conciliar isso sobre o que é qualidade de vida para mim, o que é propósito para mim. Isso tem a ver com o que a empresa oferece. E quando você falou de benefícios que a empresa oferece, eu achei muito interessante até ressaltar, pensando mais o que a empresa pode fazer, né? Hoje as empresas, no geral, a grande maioria oferece um pacote de benefícios, né? Então, vale refeição, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, que são ideais, são importantíssimos para os profissionais, mas que é muito importante olhar um pouco fora disso também. A empresa ela pode oferecer auxílios. Hoje, até às vezes o próprio fornecedor de benefício, ele oferece condições de saúde mental, então de terapias, e é para a empresa sair no valor muito baixo ou até zero, tá? Dependendo do investimento que ela já tem como um pacote de benefícios, tá? Então, é uma dica. É claro que cada empresa vai ver o que é melhor para si, mas oferecer também esse benefício da saúde mental, oferecer um espaço para terapia, rodas de conversas, às vezes você não vai gastar nada, tá? A empresa não está investindo em nada. Tem um espaço, uma pesquisa de clima, tem um espaço para ouvir, tem um espaço para falar. Uma pesquisa de clima a gente vai falar mais do conceito organizacional, mas a gente poder abrir rodas de conversas dentro de grupos, por exemplo, grupos similares, grupos de mulheres, grupos de mães, grupos de pais, grupos de pessoas com deficiências, enfim. Da diversidade. É muito importante que a empresa comece a pensar sobre isso, porque vai gerando essa identificação, vai gerando essa motivação, vai gerando esse propósito e vai gerando uma qualidade de vida. Então, a gente precisa pensar como empresa o que eu posso oferecer para os meus colaboradores, que às vezes não vai ter custo nenhum. E que vai fazer toda a diferença. Total diferença. Total diferença. Então, a gente começa a falar que é realmente mudar o conceito de empresa antigo. Não existe mais. Eu atendo a lei. Não, né? Isso é o básico. Eu faço o mínimo, eu atendo a legislação e pago o salário e tá todo mundo feliz. Que bom, você só faz sua obrigação. Exato. Né? Hoje a gente precisa fazer mais, a gente precisa ter essa preocupação mesmo com as pessoas. A gente está falando de um mundo novo, gente, assim, tudo mudou. A gente tem que pensar que, assim, hoje é outra realidade. Então, as pessoas, elas querem ser vistas e elas precisam ser vistas. E a empresa precisa ter essa preocupação porque a empresa também
depende disso para poder crescer, se desenvolver e ser essas grandes marcas que a gente ouve falar aí no mercado. Por que elas são grandes assim? Porque algum diferencial lá dentro tem. Então, a gente consegue conviver e pegar experiência com outras empresas de técnicas práticas que fazem, algumas que investem um pouco mais, Sim. outras que investem zero, mas que conseguem também desenvolver sua equipe, seus resultados colaboradores. fantásticos, né? Imensuráveis, muitas vezes. Que você fala, poxa, eu nem imaginava que eu tinha isso aqui dentro. Exatamente. E às vezes é realmente isso, é você apenas dar espaço. As pessoas fazem o resto. Dê oportunidades. Empresários, deem oportunidades para os seus grandes colaboradores, porque vocês têm relíquias aí dentro. E é ouro mesmo, assim. Porque eu falando agora, mudando um pouquinho o viés, mas falando um pouco de captação de pessoas, quando a gente fala buscar talentos, aí a gente fala, ainda existem muitas pessoas desempregadas, mas a gente tem que pensar que a gente, quando está procurando talentos, nós ainda sofremos muito nessa captação. Se a gente oferece o diferencial, empresas, empresários, a gente consegue muito mais facilidade trazer esses profissionais que a gente quer para a nossa organização. Legal. E, Jéssica, agora falando aí, né, desse tema da saúde mental que apresenta sinais. Eu gosto sempre de observar os sinais. Tudo na nossa vida dá sinais. E quando a gente está com a nossa saúde mental em desequilíbrio, há problemas ali. Opa, tem um problema, tem um sinal. Quais são esses sinais que começamos a perceber que há algo com problema na nossa saúde mental? São diversos, tá? Mas eu vou falar, eu acho que é mais... Os principais. Os principais, né? Mas a questão da aceleração, taquicardia mesmo, a gente consegue sentir uma palpitação um pouco mais elevada em alguns momentos. Não é algo contínuo, tá? Às vezes você tá bem, chegou no meio de trabalho, começa a dar aquele aperto no peito, o coração mais acelerado, uma falta de ar. Aperta. Exatamente. Você não tem mais aquela frequência respiratória normal que você estava há minutos atrás, antes de entrar no meio de trabalho. Sono, dificuldade de dormir, dificuldade de se alimentar. Ou se alimentando demais, porque depende muito, né? Ansiedade. Tem pessoas que exatamente perdem o apetite, tem pessoas que acabam elevando mais o apetite devido à ansiedade. Tudo isso são fatores de ansiedade. Então, assim, a ansiedade, ela vai gerando alguns sinais no corpo, né? Que daí a ansiedade, ela vai, digamos, se expandindo e gerando outros transtornos, né? A gente hoje fala muito referente ao burnout, que é uma doença muito importante, né, e muito preocupante, e a gente precisa realmente estar atento aos sinais. Então, atente-se à sua respiração, atente a como você reage naquele ambiente. Às vezes você sente fisicamente o teu corpo tremendo. Dando sinais para você mesmo. Exatamente. A gente sente nosso corpo tenso, tremendo. E às vezes é uma pessoa que você está se relacionando no meio de trabalho, às vezes é o local de trabalho, né? Às vezes é a tua rotina de trabalho. Você nem vai, você trabalha home office, mas a tua rotina de trabalho já te gera todos os sinais. Vai começar uma reunião. Exatamente. Aquela tensão, o corpo trêmulo. Obviamente, tem situações onde a gente fica um pouco mais nervoso, tem uma apresentação. Isso é normal, mas o que tem que prestar atenção é a continuidade, frequência. Então, sempre estou sentindo essas coisas. Estou com muita dificuldade de dormir, ou acordo com um acelero, com falta de ar, né? Estou sentindo dificuldade de respiração. São sinais que a gente precisa tentar. Pode também ter casos onde aparecem manchas no corpo, né? Então, aquilo que a gente falou lá, o corpo dá sinal. Sim. Então, começa a aparecer roxo do nada, não bati, não machuquei, mas estou ficando... com roxo no corpo, estou ficando com marcas, às vezes não é só o roxo, às vezes é como se fosse uma doença da pele mesmo, porque isso é psicossomático, também é algum sinal que o seu corpo está dando. Então, são sinais que a gente começa a observar. Poxa, por que eu estou me sentindo tão nervosa de estar nesse ambiente? O que está gerando? E lembrando, ou tão triste. Ou tão triste, né? Porque são tudo coisas que vão se encadeando. Tem pessoas que já têm fatores, né, que acabam aí aumentando, somando. E tem pessoas que eram até então conscientemente saudáveis, mas que acaba gerando isso. Então, assim, qualquer pessoa pode passar por isso. Sim. Né? Então, é importante, quanto organização também, observar esses sinais. Sim. Né? Se aquele colaborador, ele está
conseguindo respeitar um horário de trabalho. Às vezes você vê a pessoa trabalhando 2, 3 horas da manhã, sabe? Mandando e-mail, ali produzindo, porque ela precisa... Postando nas redes sociais, olha, estou trabalhando. Exatamente, a empresa observar isso também, né? Observar se ela está conseguindo fazer a mesma entrega. Às vezes a pessoa vê uma entrega muito boa, cai muito, porque a pessoa, até o raciocínio, às vezes não consegue funcionar. O desempenho, já refletiu no desempenho. Exatamente. Então, isso são sinais. Então, a pessoa, o colaborador, pode ter essa atenção, né, como pessoa ali, identificar como que ela está se sentindo, mas é importante também que os gestores e a empresa também tenham esse cuidado, essa preocupação. Há uma responsabilidade muito grande da empresa sobre isso. Com certeza. E você, como profissional da área aí de psicologia, desenvolvimento humano organizacional, quais seriam as dicas práticas para que a gente mantenha a nossa saúde mental equilibrada? O que a gente deve fazer? E, gente, isso é muito simples. E se a gente parar para pensar, são coisas que a gente ouve falar sempre. Primeiro, dá tempo a você, né? Olhar para você. Aí você pode fazer uma terapia, né? Você pode fazer um exercício físico, você pode fazer... o exercício físico também são amplos, tá? Não precisa, preciso fazer musculação, preciso fazer um crossfit. Não, vai fazer uma yoga, vai fazer um pilates, vai fazer algo vai que caminhar. Caminhar, vai dançar, vai fazer algo que te faça bem, que te deixe feliz. É importante ter um momento para você. É importante você ter horário para fazer as coisas. Você tá home office, faça seu horário de almoço. Termine seu trabalho dentro do seu horário. É claro que há dias que a gente acaba estendendo um pouquinho mais, mas é aquilo que eu falei sobre frequência, né? Se frequentemente eu estou trabalhando sem horário para começar a parar... De forma descontrolada, exatamente. É um sinal. Não é saudável, é um sinal. Então, assim, faça seus horários, procure um psicólogo, um terapeuta, gente, isso é muito importante. Tire isso de vocês. Nós somos frágeis mesmo, Sim. Nós somos serzinhos que precisam ter cuidado, né? A gente precisa ali ter cuidado todos os dias. Pensa a gente como aquela florzinha que é regada, a gente também precisa ter esse cuidado. Sim. Então, assim, a gente não é só aquele ser que cresce, vai trabalhar e depois morre. Não é isso, a gente tem uma vida. E é importante a gente pensar nesta vida. Então, procure um autocuidado com uma terapia, faça um exercício físico, se alimente bem. Então, mudar a alimentação é muito importante. Não ter excessos com álcools e outras drogas também, que a gente sabe acaba acontecendo. Então, assim, são cuidados básicos que não é segredo para ninguém. Todo mundo já sabe disso, mas muitas vezes falta a nossa consciência desse autocuidado, né? Então, assim, realmente o colaborador olhar e falar, poxa, eu existo quanto ser humano. Sim. Eu tenho... Dá um tempo para a família. Vai ter um final de semana gostoso com a sua família, esquece o trabalho, sabe? Deu 18 horas, sexta-feira, vai passear, vai fazer um happy hour, vai sair com pessoas. Então, assim, é ter tempo para você, sabe? Fazer coisa para você e para os seus, Sim. né? Estar com os seus, fazer coisa com as pessoas que você ama. É muito importante que a gente possa também viver. Sim. Né? Hoje a gente tem esse conceito, a gente trabalha mais do que vive, a gente mora dentro do trabalho. Poxa, são obrigações, mas nós temos também que ter lazer. É muito importante que a gente cuide da nossa saúde, vá ao médico, não só, claro, continuamente um psicólogo, mas um terapeuta, mas também cuidar da saúde física, né? Mas que ter esse cuidado é extremamente importante. São dicas básicas, simples, que a gente já sabe, mas que muitos de nós não fazemos. Não colocamos em prática. São dicas práticas que não colocamos em prática, infelizmente. Exatamente. E aí faz toda a diferença. Com certeza. Assim, dormir bem, né? Dormir dentro de um horário. E são coisas que cara, desde que a gente existe, já sabe disso. Desde quando a gente é pequenininho, né? Exatamente. Desligar um pouco da rede social. Rotina é importante. Muito importante. Então, assim, desliga um pouco da rede social, sai um pouco desse celular, desse computador, vai dormir. Vá ouvir uma música com a família, vá a algum lugar que te faça bem. Cada um também tem seu jeito, seu lazer e tudo mais, mas é importante que você dê esse tempo para fazer esse lazer, para você se curtir as pessoas que você ama. É importante que a gente tenha hobbies, é muito legal. Então, são coisas muito simples, que não custam praticamente nada. Obviamente, vou fazer uma terapia, tal, tem um investimento, mas é um investimento em você. E a longo prazo o resultado é maravilhoso. Sem dúvidas, sem dúvidas. E a gente está falando aí de autoavaliação. E quando, infelizmente, a gente não consegue fazer essa autoavaliação, a gente tem dificuldades
E vou te dar uma situação. Estamos nós duas trabalhando e o nosso colega de trabalho está apresentando ali sinais, desafios que ele está passando com relação à sua saúde mental. E nós percebemos que é com relação ao trabalho. Quais seriam as orientações, recursos, organizações? Você falou muito aí do psicólogo, papel importantíssimo. Mas quais seriam essas orientações que nós poderíamos dar? Às vezes até dentro da própria empresa tem alguns canais, alguns setores que podem ajudar. Qual seria o caminho para a gente orientar esse amigo? Eu acho que a primeira coisa é ouvir, né? Tentar ouvir, saber o que está acontecendo, né, com a pessoa. Tem situações onde a gente consegue identificar, né? A gente está... Vamos trazer dentro dessa situação, você está dizendo, às vezes é um gestor que é mais, né, ríspido, um jeito mais difícil, a gente poder orientar. Muitas empresas hoje existem um comitê onde pode trazer também um canal de ouvidoria, um comitê onde pode fazer o auxílio, a condução e orientação desses profissionais. Algumas empresas também possuem psicólogos dentro da organização, que são canais que precisam ser procurados, que precisam ser acionados, exatamente, para que isso possa gerar melhorias. Algumas empresas também oferecem também acesso a médicos, né, no ambiente de trabalho, então é muito importante também. Mas eu acho que, assim, primeira coisa, eu acho que é a acolhida a essa pessoa. Porque, realmente, às vezes ela não tem, ela não consegue enxergar. Então, assim, oferecer o famoso ombro amigo, mas no sentido... Eu não sou psicólogo, digamos, no papel eu não sou psicólogo. Eu não vou ali curar aquela pessoa, mas eu vou orientá-la a buscar essa ajuda, né? Então, hoje existem instituições gratuitas, tá? Que fazem um atendimento também psicológicos, diversos, assim, não vou nem trazer aqui, mas, assim, diversos. O próprio SUS oferece esse auxílio, tá? Então, é importante fazer esse encaminhamento, essa orientação. E eu acho que, dependendo da situação, avisar a liderança, porque às vezes a liderança é o gerador, né? Sim, muitas dessa situação. vezes. Mas, assim, se possível, avise a liderança, acione. Tem tantas situações onde pode ser gerado até férias, um afastamento. E, assim, eu acho que o mais importante é realmente a gente olhar para a pessoa, entender o que está acontecendo, sabe? E a gente, às vezes, quanto colega de trabalho, nós falamos, mas eu não posso fazer nada. Você pode fazer muita coisa, sabe? A gente sempre pode fazer alguma coisa. Sempre pode fazer alguma coisa. Ouça essa pessoa, sabe? Dê alguma oportunidade para que ela sinta-se importante também. Fala, cara, olha, eu não sei como te ajudar, mas eu vou te levar a quem possa. Leva ela ao profissional do RH. Não tem profissional do RH ali próximo, mas tem, às vezes, uma área que possa servir de auxílio, como eu falei, um comitê, às vezes, que é preparado para isso, um canal de ouvidoria que existe em algumas organizações. E o canal de ouvidoria é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam que o canal de ouvidoria é para prejudicar. Não, é para justamente ajudar. Exatamente. O canal de ouvidoria existe para isso, para ajudar as pessoas que de alguma forma não tem um local físico, muitas vezes estabelecido e claro ali dentro da organização, mas com certeza e deixando claro, explanando, dizendo o que está acontecendo, encontrando uma forma de se expressar, você com certeza vai receber aquela ajuda. Não sabemos como vai ser o desdobramento dentro da organização, porque muitas vezes não está estabelecido. Mas só de ter o canal de ouvidoria, alguém vai receber aquele e-mail, aquela informação. Alguém com certeza vai poder ajudar esse colaborador. Exatamente. E é muito importante que isso seja divulgado pelas organizações para todo mundo, que todo mundo tenha acesso. Em todos os níveis. E, além disso, saindo um pouco da organização, há canais externos, como o 180, que é um canal agora é o CVV, né, que ele faz o atendimento. A gente fala muito nisso no Setembro Amarelo, né? Mas ele não é apenas para esse mês, é para todos os meses, como a gente já falou. Exato. Então, precisou, às vezes, você precisa colocar para fora. Dentro da organização, há técnicas, há formas, né, e há pessoas que podem te ajudar, mas lá fora também é importante que você realmente tenha esse meio de ajuda, esse apoio. E às vezes a gente, como colega de trabalho, pode falar, cara,
vamos procurar alguém, vamos ao médico, seja o que for. Sempre a gente poder gerar esse tipo de auxílio, esse tipo de apoio. Acho que é importante a gente estar atento realmente aos sinais e às pessoas que nós estamos próximos, né? É uma situação complicada, delicada, mas que é muito importante e, infelizmente, hoje em dia é mais contínua. Com certeza. Estamos vivendo num mundo que a informação ela acontece a todo momento, todo mundo se expõe, mas, na verdade, dentro daquele sorriso há grandes gritos de socorro. Dores. As pessoas estão desesperadas. Elas querem mostrar o que, na verdade, elas não são. E há um peso enorme nisso, porque afeta diretamente a mente, a nossa saúde mental. Né? Hoje a gente se preocupa muito mais em mostrar a do imagem. Que ser, né? Às vezes a gente está mostrando algo que a gente não é. Então, realmente, eu acho que nós precisamos nos olhar, nos reconhecer, nos entender. Nem todo mundo tem essa facilidade, nem todo mundo consegue fazer isso, né? Por isso que existem diversos canais aí que estão para ajudar realmente. E é importante que a gente busque, gente. E assim, se eu fosse falar, que eu ia falar o dia todo sobre todas as formas que tem de auxílio. Mas dando só uma única orientação, uma última orientação, mas eu acho que ela talvez seja uma medida mais drástica. Mas se aquele ambiente não te serve, não te faz bem, procure um novo ambiente. Chegou a hora do fim. Chegou a hora do fim. Eu sei que é meio drástico, é meio... Nossa, mas como assim? Gente, às vezes não te cabe mais ali. Então, assim, realmente é olhar para outro local e procurar um outro local de trabalho. Saiba que você sempre vai conseguir uma nova oportunidade, mas você tem que acreditar em você e tem que primeiro cuidar de você. Né? Empresa funciona sem você. Sim. Você não funciona sem você mesmo. Né? Então, assim, é a gente olhar pra gente e falar, pô, aqui não me cabe mais e eu vou procurar uma nova oportunidade. E tá tudo bem se respeitar, entender que há limites e existem outros lugares. O mundo não se resume a uma única empresa. Não. E tá tudo bem, vamos nos permitir. Exatamente. E vamos nos respeitar principalmente. Dinheiro não é tudo, a gente sabe disso, a gente muitas vezes trabalha em função de receber um salário, porém é muito importante nos respeitar e saber, como você falou, tem limite, é drástico? É sim, mas existem outras portas. Quando uma se fecha, com certeza a outra se abre. Exatamente, mas você precisa estar bem para isso. Com certeza. Né? E se você está adoecido, vai ser um pouco mais difícil. Por isso que você precisa tomar essa ação. E, às vezes, até é o próprio colega que vai falar do lado, amigo. Deu para você, porque realmente você não está saudável mais. Às vezes são coisas... pode até parecer, nossa, Jéssica, é um absurdo. Não é um absurdo, gente. Como eu falei, nem todo mundo se identifica com todas as empresas. Sim. A gente só precisa identificar o nosso limite mesmo. E da mesma forma, quando você vai admitir ali o colaborador, há perfis. E tá tudo bem, a gente vai encontrar o que se adequa à nossa organização. Exatamente. É um casamento. Exatamente, isso mesmo. Jéssica, muito obrigada. Foi muito legal essa troca, falar de saúde mental que é tão importante e que a gente precisa dar atenção. Não é à toa que temos vários meses do ano falando disso, porque infelizmente as pessoas às vezes se sentem tão sozinhas que elas encontram uma única saída. E é uma única saída que não tem volta. Muitas vezes é o suicídio. Temos que tomar cuidado, porque não é essa a única saída. Existem tantas formas, existe um mundo maravilhoso para ser vivido e a gente tem que enxergar o entorno, tirar as nossas vendas e enxergar que a gente não está preso, ninguém está te amarrando àquela organização. E vamos encontrar uma forma de ajudar essas pessoas pelos sinais, pelos pontos que você abordou aqui, que a gente consegue entender que sim, podemos ajudar. Nem que seja com uma palavra, um direcionamento, tem o SUS, várias dicas importantíssimas que você nos trouxe aqui hoje. Agradeço muito, Karen, de verdade, por esse espaço. Como eu falei no início, é muito importante que você traga esse tema aqui, que possa ser dito mais vezes, não só nos meses que estão destinados a isso, Sim. mas mais vezes falar sobre a saúde mental, a gente quebrar esses preconceitos. É muito importante a mente. Obrigada por me dar voz para esse momento. E, realmente, assim, nós temos que cuidar da nossa felicidade. A gente tem que cuidar da gente. E, assim, viver é muito bom. É muito bom. Às vezes, tem situações que nos deixam tristes.
normal, todo mundo passa por isso. Mas é importante a gente focar que, cara, eu preciso viver e eu quero viver. Então, foquem na qualidade de vida de vocês. Eu tenho certeza que resultados bons sempre vêm. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. E é isso aí, pessoal. Vocês gostaram desse tema? Saúde mental é complexa, não é? Então, veja como é importante que vocês cuidem da saúde mental de vocês. Muitas vezes as pessoas estão sorrindo, mas é como a gente falou, há gritos de socorro naqueles sorrisos. Vamos observar os sinais dos nossos colegas de trabalho. Não estamos pedindo aqui para ninguém ser psicólogo, mas ajudar o próximo é tão importante porque a gente não sabe o dia de amanhã. Muitas vezes seremos nós que precisaremos de ajuda. Então, vamos sim olhar para o próximo, ajudar e principalmente cuidar da nossa saúde mental para que o resto do nosso corpo funcione super bem. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha, acesse o nosso QR Code e vá para as nossas redes sociais. E até a nossa próxima edição do nosso podcast SH Assessoria em Pauta. Obrigada!